bora ver. O pessoal pediu muito, mas muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Muito. Pra gente ver a história completa de Pop Playtime 3, o final explicado e todos os segredos do Catnip revelados. Bora. Do canal Terrorizando. O link está aqui na descrição. Se inscrevam no canal Terrorizando. Vai aqui, ó. Plau. Clique em inscrever, você vai brilhar, vai ser uma loucura. É isso, beleza? E quem pediu pra gente assistir, dá like nesse vídeo também. Com certeza, né, Não é verdade? gente? O que havia acontecido dentro daquele intervalo que se Bora seguiu lá. após o violento choque causado pelo acidente de trem? Era difícil realmente compreender como havia sobrevivido àquele impacto, mas mesmo assim, ali estava o nosso herói, o protagonista sem nome. Era verdade que estava quase moribundo, porém mesmo assim sobreviveu àquele incidente. O problema é que, infelizmente, tudo estava longe. Mandou R$2. Ah, Silva Hilari queria fala sobre o Chaquetrix, em alguns pontos se puder. Fala no chat quando a gente terminar esse vídeo. depois quando a gente estiver falando de Ben 10, você troca uma ideia. Ali, por dentro daquelas grossas paredes cimentadas da gigantesca construção da fábrica, ele sabia que vagavam monstros nascidos de pesadelos. Caso alguém te contasse a história, poderia até mesmo parecer mentira, mas a verdade era que dentro daquela ouvindo, gigantesca e colossal tô fábrica, só um grupo escrevendo de aqui. cientistas loucos liderados por gananciosos e porcos diretores havia desobedecido às leis da natureza e brincado, eles mesmos, de criadores. Os resultados catastróficos dessas ações resultaram em experimentos vivos, e um daqueles experimentos havia capturado o protagonista. Sem nem mesmo dar tempo para que pudesse respirar ou parar para pensar em plano de fuga, uma daquelas gigantescas criaturas, um experimento gigante, um estranho e esguio gato roxo agarrava-o pelo corpo, arrastando sem qualquer dificuldade. Não podia vê-lo com clareza, mas estava claro por suas garras afiadas e seu sorriso vazio e sem dentes que aquela criatura grotesca se assemelhava a um antigo brinquedo de pelúcia produzido por aquela Imagina se mesma assemelhava fábrica. a sua mãe. O gato da noite é responsável por colocar as crianças Eu para teria um dormir. bonequinho do Era Catnap, como as acho propagandas fofo. do chá. Olha, tão bonitinho, não é? Eu acho fofo, gente. Ele não é tão assustador assim. Não, que isso. Ele tem uma carinha fofa. À noite, assim, no quarto. Bem bonitinho. À noite no escuro, assim, E olhando naquele pra momento, você assim. Catnap jogou o protagonista para dentro de uma espécie de escotilha, sem se explicar ou ameaçar sem nenhum tipo de justificativa. Agia como um grande predador brincando com sua comida. E seja lá qual fosse o motivo, ao menos aquele antigo funcionário da fábrica Playtime ainda estava vivo, mas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Era frustrante, era desesperador, e mesmo que ele tivesse sobrevivido ao encontro com o abraço destruidor de Huggy Wuggy e as teias pegajosas de Mommy Long Legs, um novo desafio se revelava, e agora tinha que sobreviver novamente. E um objetivo em sua mente se clareou. Precisava encontrar Pop. Armado de seu grab pack, a ansiedade tomava conta de sua mente, que sem nenhum tipo de pista ou direção, ele apenas... A ansiedade tomava conta da minha mente. Só tem com um problema certeza. aqui nesse vídeo, né? Ah, você acha que você vai passar mal? Sim. Você já tá passando mal? Sim. Eu tô tentando não. focar na legenda ali embaixo. Foca na legenda, foca na legenda. Eu tô tentando focar na legenda seguiu ali o caminho embaixo, mais mas... lógico antes que alguma coisa o pegasse. Parecia estar no interior de um complexo industrial. Via máquinas pesadas funcionarem, sentia um cheiro acre de fumaça e até mesmo ouvia os sons das máquinas. Como era possível? Guys, eu vou olhar pro Mesmo lado e vou após ficar anos de ouvindo. abandono daquela fábrica, Eu vou ficar os vendo o cilindros chat, porque não dá pra olhar pra pesados e tela. os alarmes de aviso indicavam A Lari, quando ela vê esse tipo de coisa aqui... Não, essa ela tela... fica mal. Mano, eu não sei o que acontece, mas a tela... Assim, eu passo mal com o jogo de... Como é Primeira pessoa, né? né? Eu geralmente passo mal. Mas Pop Playtime tá absurdamente em outro nível. Eu não sei se é porque tem essas mãos aqui na frente que foi fazendo assim. Mas eu não sei o que acontece, mas eu passo muito mal. Mas esse cara aqui, ele escreve bem. A escrita dele pra fazer esse preâmbulo... Ele é como se fosse um Narrador. contador de histórias. Um contador de história. O storytelling dele é muito bom. a todos que o coração da fábrica ainda pulsava. Mas para o que aqueles enormes cilindros trabalhavam? Enquanto vasculhava o ambiente sombrio em busca de alguma saída, aquele antigo funcionário da fábrica não conseguia deixar de se arrepiar com o ar sinistro e melancólico que a fábrica havia tomado. Sinais de ruínas e destruição eram o de menos. O que Ah, então ele pega a história do jogo e reconta a história do jogo completo. É o que tá escrito, a história completa de Pop Playtime. Como se fosse, Só ele que fosse um contador de como história. se ele fosse... ele escreve tipo
um romance. É um romance escrito com Dado Freire, é meio que isso. Eu tô me sentindo ouvindo um podcast aqui. É, Um interessante. audiobook. Um audiobook. Parece um audiobook. E Total. realmente o deixava com um arrepio na espinha. Eram aqueles brinquedos. Brinquedos espalhados, destroçados e próximos a desenhos, pedidos de socorro marcando as paredes. Os brinquedos destroçados aqui Tudo que ele viu nesse naquela fábrica jogo se é perguntava É legal. se havia sido os funcionários sobreviventes que haviam deixado aqueles avisos, ou se havia alguma espécie de pedido de socorro dos próprios brinquedos. Experimentos menores, indefesos, que também encontraram um fim violento. Balançando a cabeça para clarear as ideias, resolveu usar suas novas perícias em pular plataformas e assim avançou, mesmo que soubesse que naquele lugar não estaria sozinho. Mesmo sabendo que aquele era o domínio daquele monstruoso felino, ele sabia que havia uma missão a seguir. Precisava encontrar a boneca Pop. E antes que pudesse encontrá-la, sua curta exploração no recinto levou para um local peculiar. Era o mesmo local por onde aquele felino despejara por uma escotilha anteriormente. Agora, sem a presença do monstruoso experimento, o protagonista podia explorar com mais calma. Mas parecia uma base secreta montada por algum tipo de sobrevivente. Era um lugar precário, limitado pelos escassos recursos. Mas ali estava uma fita VHS pronta para ser assistida. E se tratava de um registro de Claire Harper, uma antiga cuidadora da Playcare. Ali estava uma chance de encontrar mais alguma importante pista. E na fita, Claire estava angustiada e eufórica, tentando explicar para uma cuidadora sobre um terrível pesadelo que uma de suas crianças cuidadas, Mary Payne, havia passado. Mary havia sido levada para ser monitorada e Claire estava desesperada para poder vê-la novamente. Afinal, Mary era quase uma filha para Claire e ela precisava saber de sua condição, estava desesperada para isso. E nesse momento, o protagonista se lembrou do que aconteceu com Mary Payne. Eventualmente, ela foi transformada em Mommy Longlegs. Então o protagonista se questionou caso Claire algum dia descobriu sobre... É claro que eu, como protagonista, lembrei na hora, É gente. claro que a gente Volta no lembrava desse gameplay. fato. Volta no gameplay. Na hora eu falo assim... Claro que a gente pegou isso antes. Na hora do gameplay eu falo isso. Eu falo, tá lá Tá registrado. lá, não, volta lá. Eu falo, Nossa, é a menina lá, né? menina, É isso caraca, aí tudo conectado. mesmo. A Mommy Que terrível Legs. destino. Mais do que isso, ao ser lembrado sobre a origem inocente de Mary Payne, lamentou-se em tristeza com a triste história da pequena Mary que se encerrou. Prosseguindo após fiquei destrancar triste. uma porta, o Fiquei protagonista triste, na hora eu encontrou o senti primeiro cartaz de tristeza. papelão que se referia a uma daquelas pelúcias que vira no comercial antigo de televisão. Era a Bubba Esses bagulho foi legal e sua também. caixa Foi. de voz alertava que ele se lembrava de nós. Com seus gritos de agonia pelo tormento que passou, ele jamais esqueceria os rostos daqueles que lhe causaram mal. Aquilo estava macabro demais. E de repente, toques de um telefone interromperam o sinistro silêncio. Então, correu para atendê-lo e o protagonista teve uma exclamante surpresa. Do outro lado da linha, ele sentiu. Seu coração acelerou ao ouvir a voz. Não era Pop. Era uma voz de alguém completamente desconhecido. Mas ele prometia ajudar, apontando para baterias Eu que também poderiam fiz ser aquilo. usadas para abrir portas. Mas como aquela pessoa sabia de sua presença? Será que estavam monitorando pelas câmeras espalhadas pelo ambiente o tempo todo? Lembrou-se vagamente de alguém Eu ajudando acho a que abrir pode a porta na ser superfície vilão esse da daí, hein? fábrica quando o Huggy Wuggy o perseguia pelos dutos. E até mesmo uma câmera que o observava enquanto enfrentava Banjo Bunny no Musical Memory. Seria a mesma Aham. pessoa. Não podia pensar nisso agora, e seguindo pela porta, ele encontrou o mesmo trem pelo qual saíra da Game Station inicialmente. Estava em chamas após o grave acidente, e aquela figura ao telefone tentava parecer amistosa, já que em suas palavras dizia estar ao lado de Pop. Dizia que tanto Pop quanto ele precisavam da ajuda do protagonista para salvar vidas inocentes, incluindo a do próprio protagonista. Isso significava que o protagonista era realmente inocente? Não tinha nada a ver com os experimentos? Era um funcionário que foi vítima? A voz dizia que havia se tornado parte de sua missão e que o berçário, mais conhecido como Playcare, faria parte do caminho. O problema era que a Playcare, o berçário, era o lar de Catnap, sua igreja e seu campo de caça. A voz misteriosa também falou que Catnap era um dos Smiling Critters, uma informação que o protagonista já sabia, mas a informação complementar Cara, essa também cena arrepiara, é muito boa. Pois Catnap era o último Essa cena inicial é muito Smiling boa. Critter que sobrou. Todos os outros haviam sido
mortos. Mesmo que menos experimentos vivos à solta significasse melhores chances de vida, a informação não deixava de ser sinistra, um mau agouro. Afinal, como eles morreram, não é? Mas antes que terminasse a ligação, a voz finalmente se apresentou e dizia se chamar Ollie. Era possível que Ollie fosse um sobrevivente, um humano ainda dentro da fábrica, ou talvez um experimento vivo amigável assim como Pop. Caso fosse mais um aliado, seria bem-vindo, já que toda ajuda seria importante dentro daquele jogo de sobrevivência. Eu não, mas suspeito o de todo mundo protagonista desse jogo aí. queria encontrar Eu suspeito do Oli. Eu acho ninguém tem minha confiança nesse jogo aqui, não. Até que se prova o contrário, esse Oli aí, eu tô aqui assim, ó. todo mundo é inimigo. Ah, sim, não, esse Oli aí. um humano novamente. Imerso em pensamentos, parou de chofre, pois o rosto familiar de Kissimmee estava cravado em uma estátua. Kissimmee era o ícone da Playcare, assim como Mom Longlegs estava para a Game Station. Então, se perguntava quando encontraria Kissimmee novamente. Porém, em sua jornada, esbarrou em um outro cartaz de papelão. Esse era de Kickin' Chicken. A galinha amarela lamentava que nunca realmente saíra para o lado de fora da Playcare e gostaria de saber o que se encontrava fora daqueles muros, no mundo lá fora. E um grito de agonia mostrou que ele nunca descobriu. Seguindo mais um pouco com aquele grito em sua memória, percebeu que ali estava a entrada para a Playcare, o berçário da fábrica Playtime. Era um teleférico equipado dentro do próprio prédio. A viagem parecia curta, mas o protagonista não estaria sozinho. O acompanhando na tela de uma televisão antiga estava ninguém menos que Elliot Ludwig, o fundador da fábrica Playtime. A voz de Elliot exalava tudo aquilo que um homem de sua posição se propôs a ser. Sonhador, charmoso e filantrópico. Elliot falava com orgulho da mais nova criação da fábrica Playtime, o orfanato. Cara, é charmoso. Eu gostei do adjetivo. Do local, o berçário, a Playcare, um santuário dedicado a garantir o sorriso de todas as crianças que ali pisassem. Pena que eles todos enganaram-nas dos verdadeiros terrores que ali encontrariam nas mãos dos terríveis cientistas e doutores empenhados em criar experimentos vivos, tudo por ganância. Mas ainda assim, algo era certo. A vista da Playcare era algo incrível. Uma enorme instalação feita no subterrâneo. O lugar até mesmo parecia um pequeno vilarejo, o que explicava os pequenos Smiling Critters, experimentos vivos, jamais terem visto o mundo lá fora. Nasceram, cresceram e morreram ali. A ligação de Ollie interrompeu o semblante boquiaberto do protagonista e os deu novas instruções. Mas eu não entendi. Ao centro da Playcare, Esse berçário Tinha crianças aí mesmo. era onde só tinham os Smiley Critters que Não. foram Eram transformados, crianças de ou verdade. tinham várias crianças morando Várias aqui? crianças órfãs que eram pra ser cuidadas aí. Gente, mas que estranho. Não teve uma pessoa da prefeitura que falou isso daqui tá estranho. Tipo, como assim você quer fazer um orfanato? É, tipo assim, era pra ser um orfanato meio que, pelo que eu entendi, meio que autônomo, entendeu? Era um teste. Não, Tipo assim, eu entendi. aí tinha mas... as professoras que eram mecatrônicos, entendeu? Aham. E aí eles davam um migué E, tipo, era tudo bem. Tudo certo, os rolês. Parece a entrada pro inferno, esse diabo desse orfanato. Parece. Como que alguém olhou pra isso e falou, tá tudo ok. Deve estar legal. era avistado um grande conjunto de estátuas, e na base se encontravam escadas que iam por baixo delas. O caminho levaria o protagonista a uma espécie de quarto secreto, conectado à Playcare inteira, e é uma chave especial para abrir uma porta que estava ao lado esquerdo do bonde que o trouxera até ali. O lugar para onde Ollie apontava levou o protagonista até a zona de Esse produção Ollie tá de estranho gás. pra mim, mano. Esse local, Ollie dizia ser o coração maligno que pulsava por dentro de toda a Playcare. O tal gás produzido dentro daquela zona era chamado de a fumaça vermelha. A máquina não estava funcionando Drogas. como Ollie queria que estivesse. E assim o protagonista deveria lidar com o sistema de segurança da Ainda máquina bem de que é gás vermelho para e não fazer com que a verde. produção da isso que substância eles fosse trocaram. levada para o tubo da Senão esquerda. ia ser a Vasculhando verdinha, mais o filho. ambiente, o protagonista encontrou uma nova fita VHS, dessa vez verde. Ela falava sobre o tal Grab Pack 2.0, mais novo e melhorado protótipo, com cabos que alcançavam maiores distâncias, um sistema capaz de trocar rapidamente as mãos do Grab Pack e um sistema propulsor de ar para amortecer grandes quedas. Então, atualizando seu equipamento, o protagonista também recebeu uma nova mão, uma mão na cor
roxa. Mal via a hora para testar essa nova peça, capaz de saltar em plataformas específicas, o que o ajudaria durante suas explorações. Como pensou, o novo Grab Pack o ajudou a realizar esse novo quebra-cabeças, mas logo quando a máquina de gás estava novamente ativa, alguém de repente cortou a energia, interrompendo todo o processo. Olhe, A ideia desse canal resumir um jogo que, tipo assim, você tem que ir interpretando, né? Você não tem muitas informações. Você vai ter as fitas ali, você vai ouvir uma coisinha, mas a ideia que ele tem de fazer o bagulho, tipo, romanceado é muito boa mesmo. É uma Sim, boa ideia. sim. É um bom jeito boa de ideia. você fazer um gameplay. Uma boa ideia mesmo. rapidamente, desesperadamente, ligou para gameplay, alertar o protagonista. É, tipo, é uma gameplay, né? Só que é uma gameplay romanceada. Porque ele tá fazendo a gameplay aqui, entendeu? Ele corta umas partes, tá, faz uma entendi, gameplay entendi. romanceada. Dessa situação e que para contornar isso seria necessário pegar uma nova chave lá na estátua para entrar na casa Home Sweet Home, o lar doce lar. Dentro dessa mansão Home Sweet Home estaria o gerador de emergência. Era lá que as crianças dormiam e passavam a maior parte de sua vida. Era assustador ter que ir até um local cheio de memórias devastadoras. Com a energia desligada, toda a Playcare havia Mano, sido mas tinha tomada por uma muita escuridão criança aí sinistra, dentro, né, quase velho? Algumas crianças pesada. mesmo. E Os dentro quartos daquele da clima cava. funesto, o protagonista deveria seguir até a Home Sweet Home. Entrando então pela porta da frente da antiga mansão, algo inesperado aconteceu. Acidentalmente, o protagonista inalou parte daquele gás vermelho. A E aí, fumaça quando você vermelha, inala- quando entrou dentro da casa, não deveria ter Pro fumaça Erge, né? vermelha ali, o que estava acontecendo. E agora, sem proteção, sabia que estaria suscetível aos efeitos misteriosos da substância. Inicialmente, rapaziada. os efeitos eram imprevisíveis, até que percebeu estar dentro de um labirinto cheio de corredores assustadores. Era uma espécie de sonho vivo, ou melhor, um pesadelo. Interrompendo o silêncio, uma antiga fita gravadora repetia uma antiga reportagem sobre um terrível e macabro incidente envolvendo o próprio Elliot Ludwig. No relato, diziam ter descoberto um corpo de um infanto nos aposentos de Elliot, e as condições eram degradantes e assustadoras. A companhia Playtime tentava burlar a situação ultrajante, afirmando por porta-vozes que o caso era uma tentativa de manchar o nome de Elliot com um fato terrível. Naquele ponto, como contava a notícia, mesmo com a proclamação da inocência de Elliot, seu nome estaria para sempre manchado. E foi nesse momento que fortes barulhos ecoaram pelas velhas paredes de madeira. O protagonista não estava sozinho naquele pesadelo. Seguindo aquele caminho tortuoso, ele acabou sendo levado para um quarto onde se encontrava uma nova fita VHS chamada Bem-vindo a Playcare. Como gravado em seu nome, a fita se iniciava com um lembrete de boas-vindas aos novos funcionários da Playtime, tanto os inovadores da ciência quanto os conselheiros da Playcare. Rapidamente a mensagem se contorceu e mais parecia um lembrete da consciência pesada daquele antigo funcionário da fábrica que anos depois retornava ao seu local de trabalho, afogado Quem vocês pela acham que o protagonista é? Arrependido ou não, não seria com abraços e perdões que seriam recebidos, sim por horrores perversos que os saudariam com seus abraços mortais. O bagulho de FNAF vai ser filho do cara? Aquela, meus amigos, era a visão do inferno. Eu acho que o protagonista e como pode em ser um uma das verdadeiro crianças pesadelo, um hug morava aí, de fugiu olhos e voltou, não? escurecidos Pra entender o que saiu aconteceu? de dentro da televisão, Pode como um ser. verdadeiro demônio que Ou um iniciaria dos sua funcionários perseguição. que- O protagonista, que trabalhou aí, assustado, gostava soltou um muito das grito que crianças. jamais ecoou pelas paredes, fugiu em desespero, E voltou tendo um beco pra à sua frente, investigar sua o que única aconteceu com opção, ela, mas sei não lá. havia saída para aquele pesadelo, sem opções para correr, vendo o pesadelo chegar a cada vez mais perto, fechou os olhos e sentiu que foi capturado e devorado. E de repente, sem saber que tipo de sonho era aquele, o protagonista levantou em um quarto dentro da mansão Home Sweet Home. Assustado, resolveu que deveria continuar em frente. E explorando a mansão, percebeu que era como se uma tempestade de facas tivesse atingido o local abandonado. Por um buraco no chão, encontrou uma passagem que o levou até um piso inferior, onde repousavam dois itens muito interessantes que prometiam lhe proporcionar grande ajuda no futuro. O primeiro era um kart automático de brinquedo, que podia ser ligado para que ele acelerasse velozmente, removendo obstáculos pesados à frente. E claro, algo ainda mais pivotal em sua luta pela sobrevivência: uma máscara de gás
que prometia filtrar a fumaça vermelha. Agora um pouco mais protegido e confiante, resolveu explorar a casa, mas rapidamente o desespero voltou a atingir sua mente, Mano, mas é muito fazendo seu estranho, coração tipo, quase explodir em uma pessoa trabalhar aí e não saber o que tá acontecendo, né? Sim. Então eu não sei se esse protagonista é tão bonzinho assim, não. É, não sei, hein, mano. arritmia descontrolada, ele avistou Catnap, que perambulava pela escuridão da Home Sweet Home. O protagonista não sabia se havia sido notado, mas seu inimigo com certeza andava à espreita. Sabendo do perigo iminente, precisava reencontrar as baterias para religar um painel de energia, mas inesperadamente, durante essa sua exploração, encontrou alguém que o deixou chocado. Diante dele estava Kissimice. Kissimice, apesar de tudo, não respondeu seus chamados. Parecia estar perdida em seus próprios pensamentos. Sentada em uma cama, olhava o que parecia ser um antigo retrato de dela quando mesma. talvez ainda fosse uma criança normal, antes de todo aquele pesadelo em sua vida começar. Entendeu? Enquanto É. explorava o Dela curioso ser criança? recinto, o protagonista Sim, encontrou uma é. nova fita VHS. E na gravação, as crianças da Playcare comemoravam o último dia de uma criança chamada Samuel Lee, que seria adotada. Samuel havia sido selecionado por Dr. Wright. Como é o nome? Do quê? É o bagulho da Terra Prometida lá, do... Terra Prometida? É, o anime lá que quando a criança ia sair do orfanato, ela era comida. The Promised Neverland. The Promised Neverland, é. Essa vibe Isso era um aqui. motivo de celebração Ô, para fulano todos. foi adotado, Samuel tá, guys? provavelmente sonhou em Ô, deixar parabéns. aquele Todo mundo mundo se despede acreditando que aqui encontraria dele. uma família para Eita, cuidar na dele, idade, o que ei, motivava parabéns. muito das crianças a continuar dando o seu melhor para um dia elas serem as adotadas. Não foi o que aconteceu com nenhuma delas. Pobre Samuel. Talvez houvesse justiça naquele comportamento vingativo de todos os experimentos, afinal. Talvez eles não estivessem agindo como predadores, e sim buscando vingança. Mas não ficou claro que Kissimice seria esse Samuel, ou seria outra criança, ou ele estava lembrando desse Samuel, estava muito confuso. Era melhor não pensar nisso agora. Vasculhando com cuidado cada canto daquela mansão, o protagonista religou a energia central finalmente, permitindo avançar por outras salas do local. Em uma delas, encontrou até mesmo um novo tipo de ferramenta para o grab pack. Era uma espécie de torreta montada, feita para resolver quebra-cabeças específicos que seu grab pack convencional jamais seria capaz de alcançar. Com novos quebra-cabeças vencidos e a energia do Home Sweet Home restaurada e com a passagem para fora aberta, era a hora de encerrar a estadia naquele local sinistro e voltar para as tais estátuas da Playcare. Preparado para seguir seu caminho, em um grande susto acabou sendo atacado, mas não por Catnap, e sim por Kissimice. Ela parecia ter certas dúvidas a respeito das intenções do protagonista, mas, por sorte, Pop, de maneira inesperada, apareceu na mesma... É muito louco essa cena, né? Porque ela parece que ela tá toda azulada. Parece Ela tá toda azulada. outro boneco, Huggy né? Wuggy, né? O Huggy Wuggy. Ela parece muito Huggy Wuggy. Aí quando a outra vem, ela fica rosinha e tal. Uma hora para intervir, e Pop finalmente o explicou o comportamento de Kissimice. Ela ficava muito tensa quando estava dentro da mansão Home Sweet Home e explicou que fora Ollie que a guiou até aquele encontro com o protagonista. Pop tinha parte de seu rosto de porcelana rachado. Se o protagonista tivesse que chutar, ele diria que ela havia se machucado devido ao acidente de trem, mas não tinha certeza se ela estava durante o acidente ou se pulou do trem antes do trem colidir. Mas, de qualquer forma, finalmente retornou e ao lado dela estava Kissimice, a acompanhando como uma verdadeira guardiã. Que aliança inesperada. Ali, por mais que tivesse sido atacado momentos antes, estar na companhia daquela imensa Bigger Body dava àquele antigo funcionário uma renovada sensação de segurança. E então, enquanto subiam por uma plataforma móvel, Pop finalmente se explicou por não ter permitido a fuga do protagonista pelo trem da Game Station. Ela dizia que nunca foi uma inimiga e que não tinha intenção de enganá-lo, mas que as coisas que aconteceram dentro da fábrica eram muito maiores do que todos eles e que ela precisava de toda a ajuda que pudesse contar. Travavam uma grande guerra contra o monstro original, o monstro responsável por todo aquele circo de horrores e responsável também por prender Pop em sua prisão. É lógico que ela falava do protótipo, o experimento 1006. No topo da Playcare, na área do protótipo, Skydome, pode crer. puderam religar a energia de toda a Playcare, trazendo Gente, nesse vídeo de react, a gente tá prestando muita atenção. Então não estou comentando muito, porque eu estou prestando atenção.
Então, Silva, por que você está quieto? Porque eu Não estou tem nem prestando como atenção. reclamar. Ai, nossa, só pausa. Não, eu tô Que aqui, é um ó. auge, né? O auge você vir no canal do React reclamar que o povo tá comentando e pausando o vídeo. Então calma aí. De volta à luz para aquele cenário que havia sido tomado pelas trevas, o que os ajudaria naquela incursão. Pop, então, voltou a explicar que àquela altura, o protótipo já estaria bem ciente dos movimentos do protagonista e que não o deixaria mais escapar e o mataria na primeira oportunidade. Não havia outra escolha. Eles precisavam destruí-lo. E aquele funcionário, por mais que estivesse com o corpo ferido, sentindo o cansaço gritante em suas pernas, havia realizado feitos inacreditáveis. Derrotou tanto Huggy Wuggy quanto Momo Long Legs, sobreviveu até mesmo contra Catnap e, é lógico, libertou Pop de sua prisão. Ele era a pessoa que Pop havia esperado por Essa prisão da Pop, agora que eu parei pra ver, assim, parece meio Annabelle, né? tanto tempo. Terminando sua breve sim, a caixa história, da eles se Annabelle, né, despediram. da Pop amaldiçoada. acreditava É. que nem ela, nem Kissimisse E ela fariam parece frente a com a Catnap Annabelle. e que Parece. caberia A ao original, né? protagonista a Annabelle. missão de vencer A original, aquele né, que é era o ruiva último também, não é? obstáculo Sim. montado pelo protótipo. Assim, elas voltaram para a plataforma superior Referências, enquanto né? Ollie se preparava para entregar novas informações. Ollie informou o protagonista que precisariam retomar o plano original, aquele de religar a força da zona de produção de gás. Para isso, então, precisariam pegar um cabo de força na porta da mansão Home Sweet Home e Cabos longos. Cabos muito Extremamente longos. na estátua central da Playcare. Com a energia de reserva da mansão, haviam religado apenas parte da energia necessária para religar a tal zona de produção de gás. Precisavam de muito mais poder de energia. Precisaria agora repetir o mesmo processo em pelo menos mais um dos demais prédios da Playcare, que contavam com esses edifícios: a escola, o parquinho. Caralho, eu não parei pra olhar a placa. E eu tava perdido. Em nenhum momento eu olhei essa placa, velho. E tinha literalmente uma placa aí falando, você está aqui. Parabéns. Vai pra cá pra vir pra cá, vai pra cá pra vir pra cá, vai pra cá pra vir pra cá, vai pra cá pra vir pra cá. Meu Deus do céu. O escritório e a loja de brinquedos. Ollie então Nossa, sugeriu cara. que o protagonista começasse pela escola, já que Catnap não costumava andar muito por aquele lugar, e assim seria o lugar mais seguro para começo. Seguindo as dicas de Ollie, o protagonista deveria se apressar para religar a energia reserva da escola, para assim conectar o cabo de força Essa à base parte das é massa. estátuas na região central da Playcare. É a parte o da problema bicha lá? era É. que o protagonista não estava sozinho. Eu tenho uma crítica a esse jogo. É, Uma a crítica. boneca na TP. Não é isso não. Eu acho que a mecânica da máscara poderia ter sido usada mais vezes. Ah, foi só pra uma parte, né? Tipo, eu acho que poderia ter Eu usado acho que mais na o bagulho da próxima máscara. parte, talvez. Depois... Não, mas é o Catnap, né, que O usou. Catnap já vai de base aqui? Vai. Gente, Ah, bota o tá. Catnap. Ah, então não faz sentido, Não sei. Só se eles usarem mais, Vai que o gás fica por aí, né? Mas eu acho que poderia ter sido usado mais. Um novo experimento se revelou em sua frente. Um experimento chamado de Mano, do nada os malucos estão conversando no chat e... Tipo, eles estavam falando, como o clima da live melhorou, tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim, ó, o clima melhora se falar de calvície. Não quando é você que tá sendo, Delight, sendo tipo de chamado de professora calvo. que vagava por aquela escola bizarra e assombrada. Tempos atrás, a senhorita Delight vagava junto às suas irmãs por meio daquele lugar a fim de supervisionar que nenhum estudante deixasse suas cadeiras antes que o sinal do intervalo tocasse. Mas naquele momento, Delight era a única irmã viva e falava pelos alto-falantes da escola, comentando que reconhecia o protagonista, que conhecia bem aquele rosto do antigo funcionário, alertando para sair daquele local imediatamente, já que Catnap não ficaria feliz de vê-lo ali. Isso era uma última chance para que ele vivesse. Mas algo que Delight disse mexeu com a cabeça do protagonista, como ela o reconhecia. Se ela trabalhava dentro da escola da Playcare, Ele isso pode ser uma significava que o criança. protagonista já esteve dentro da creche, já foi uma criança como aquelas outras. Será que o protagonista era um funcionário brinquedo? Não podia pensar nisso agora. Ela poderia simplesmente lembrar dele como um funcionário.
devia ser isso. Não era possível que o protagonista já estivesse Oi, Silva, preso oi. na creche como outros no passado. Explorando mais e mais, o protagonista acabou esbarrando em uma outra fita VHS da cor amarela. Parecia ser a voz registrada da própria senhorita Delight. Alguém havia proibido de encontrar as crianças, pois, se entregando em suas risadas malignas, Delight revelou que, caso assim conseguisse encontrá-las, mataria todas. Por que escolas têm que ser assim tão macabras, pensou o protagonista. Entretanto, algo inesperado e assustador aconteceu. A própria senhorita Delight surgiu em sua frente quando tentava religar o sistema de energia, destruindo o gerador com uma marreta, apenas para logo iniciar uma perseguição intensa. Seus movimentos bicha eram loucona. bizarros Nossa. e estranhos, pois Cara. aquele peculiar experimento O design disso daqui ficou muito bem feito, cara. No escuro, Ficou né? muito Fica mó assustador mesmo, ficou Parece bom. a Granny, não parece? Parece. Não sei se parece. Parece um pouquinho. a Granny. É, esses de olho fechado, assim, ó. Se eu fechar o olho. Assim, se você ver assim, parece na um forma de uma professora, parecia não se mover, contanto que fosse iluminada por luz. Nas sombras, seus passos eram desengonçados e mancos, talvez resultado de seu corpo decrépito. Devia fugir da sua fúria mortal e religar a energia da escola, mas quase foi encurralado pela senhorita Delight, mas com sua experiência, foi capaz de derrubá-la ao fechar uma porta automática em sua cabeça. Vendo seu corpo Essa esmagado, não daqui pôde é deixar tenso. de se arrepiar ao olhá-la de perto. Em pensar em quanto sangue essa criatura horrenda já havia derramado, estava de certa forma aliviado que finalmente pôs um fim em sua caçada. Mas será que havia a gente tem, outros tipo, problemas. sangue, né? Estava aliviado porque finalmente tinha dado via a sua caçada. Alívio. Tá vivo? Tá vivo ainda. Alívio. Ai. Para se lidar, respirando de forma eufórica com a perseguição que Te quase cortei. tem- O que você falou? Sangue? Porque os bichos têm tipo sangue, né? É, não sei, eu acho que eles Só poderiam que eu não usar sei se é sangue de experimentos. verdade. Porque. Poderia usar Os bonecos, as né? pessoas como experimento e colocar de verdade dentro dos bonecos, tipo um bagulho meio FNAF. terminou com sua vida, o protagonista voltou a sorrir quando encontrou uma nova mão de Grab Pack. Era um novo equipamento Eu para dei aumentar uma seu mão. arsenal contra Ah, você aqueles não tinha visto, né? malditos Não, não cheguei seres. nessa Era uma parte. mão Muito alaranjada, Essa parte eu já capaz de tava disparar vomitando. projéteis de Ó. luz como se fossem sinalizadores. Se perguntava qual tipo de efeito essa luz faria contra os experimentos brinquedos. E por que uma creche precisava de sinalizadores de emergência em um Grab Pack. Seguindo então seu caminho, o protagonista se encontrou no meio Mas de um olha os cenário lugares. cavernoso. Estava muitos metros, talvez até mesmo quilômetros abaixo do solo. Era até difícil imaginar quantas vidas se perderam naquela realização da construção daquela estrutura colossal. E para quê? Ninguém poderia responder essa pergunta. Interrompendo sua admiração da vista, encontrou uma nova fita VHS, dessa vez da cor laranja. O registro contava uma conversa casual entre antigos funcionários de vozes reconhecidas, o irritado Rich e seu superior, Stu, e que já planejava sua aposentadoria e que pretendia oferecer seu cargo futuramente né? ao próprio Rich. Será Ah, que o pro Rich próprio Rich, é conseguiu ser contrário. promovido finalmente? Imerso em pensamentos, prosseguiu seu caminho, saltando por diversas plataformas suspensas com seu Grab Pack roxo e resolvendo vários outros quebra-cabeças com o sistema de torretas. Então, o protagonista chegou ao momento que sabia que aconteceria. Caraca, eu não tinha visto isso, velho. E ele lá embaixo? Eu não tinha visto isso. O pessoal falou, né, que eu vi que comentaram no final do jogo. Ah, ele tava, tipo, louvando. Que isso Os daqui pode ser, bonecos, tipo... O protótipo pode ser, tipo, um protótipo pra ele. Porque ele louva o protótipo. Então isso daqui pode ser, tipo, um... Como é o nome? Uma representação do protótipo, né? Um templo do protótipo e aqui é ele louvando o protótipo, né? Se encontrou com Catnap, seu perseguidor. Mas por sorte, o avistou ao longe enquanto se escondia em cima das plataformas Será que suspensas. ele só tava orando? Mas já conseguia Tipo, Deus ver abençoe aquela e leva as criatura. almas das Catnap crianças pro havia se céu. Não, é direcionado falado depois. Ah, é? Ah, tá bom. Não, porque assim, dá pra interpretar de várias formas. Porque, tipo, pra mim, quando você tá como fala? É. Meio que representando que você tá adorando alguma coisa, você meio faz assim, né? Não, mas é falado depois. Mas assim pode ser orando. Tipo, Para você um nunca altar, numa, um numa altar feito de igreja evangélica, o brinquedos. povo fica assim. Mas ele tá ó. orando pro E protótipo. aquilo Fica assim. o arrepiou. Era um altar feito em homenagem ao seu salvador, uma homenagem feita para o próprio protótipo. Ah, o protótipo é assim. Que diabo é isso?
Tipo, não, eu sei que esse aqui é o altar, né? Esse é o altar do protótipo? Então o protótipo vai ser bizarro, né? Quando ele aparecer. É uma pessoa tem uma morta, pessoa, né? amarrada, saindo da boca Ali de é um uma bicho. pessoa, não é? Uma pessoa morta ali. Mas o que aconteceu em seguida pessoa morta foi e o mais saindo um assustador. Enquanto saltava silenciosamente, percebeu que Catnap havia desaparecido no instante em que quebrara aquele olhar fixo e vigilante ao experimento. Preocupado de onde estaria Catnap, resolveu seguir em frente após aquela visão sinistra e apavorante. O protagonista acabou encontrando uma passagem que o tirou daquele subterrâneo cavernoso, mas para voltar até a Playcare, teria de seguir caminho pela Playhouse, o parquinho, o lugar perigoso que Ollie havia pedido para evitar inicialmente. Não sabia porquê, mas sabia que iria descobrir em breve. Uma nova fita VHS que encontrou comentava sobre um novo experimento que agora, após tantos testes, se mostrava mais estável. Esse experimento era catalogado como o experimento 1322, sem muitas outras informações associadas a ele. O relato dizia que 1322 havia sido retirado da Home Sweet Home antes que as luzes tivessem sido apagadas. O pesquisador que registrou toda a situação acabou interrompido por uma criança chamada Joseph, que mesmo no horário de dormir, bateu na porta de sua sala, perguntando sobre o sumiço de seu amigo Kevin. O pesquisador, para acalmar a criança, comentou que Kevin estava muito doente e que agora estavam tratando em um local adequado, confiando então que Joseph seguisse... Pra acalmar a criança, você Ó, fala pra um acalmar a bagulho criança, o desse. Kevin tá quase morrendo. Pneumonia fortíssima. Como assim? Kevin. Oh, não, relaxa. Ele tá muito doente, tá? Mas não precisa se preocupar. Ele tá muito doente, tá internado, sendo tratado, mas ele tá muito doente, mas não precisa se preocupar, Não, tá? mas fica tranquilo. Não, ele só tá quase à beira da morte, mas tá tudo bem. Daqui 2 horinhas tá morto. Mas até lá, Pra tranquilidade. acalmar a criança, Volta, você vai fala dormir. isso? Boa noite, beijo, boa noite. Dorme com Deus. sua rotina na Playcare, avisando que tudo ficaria bem. Pode dormir tranquilo, Joseph. Pode dormir tranquilo. dorme tranquilo. 1322, por E enquanto, dormiu o experimento para sempre. com o maior número até agora. Antes, Mom Long Legs, o experimento 1222, era, de longe, o mais distante em termos de número. Será que existiram ainda mais 100 experimentos que nasceram nessa creche doentia? Assim que entrou no local, ele entendeu tudo. Em sua frente estava um Smiling Critter, um pequeno Smiling Critter. Ele estava vivo. Não era para todos estarem mortos. Olha, acreditava que todos haviam sido mortos. Mas a criaturinha não estava lá para Se pegar, te mata. saudá-lo. E antes que pudesse achei lhe dar um fofo. abraço mortal, um disparo de uma luz sinalizadora com grab pack laranja foi capaz de Olha lá, afugentá-lo. você tem que ficar fazendo Diferente isso de pra espantar. Catnap, aqueles, os outros Smiling Critters, eram bem pequenos. Seriam eles considerados os verdadeiros Smiling Critters ou apenas versões menores de experimentos originais, como o caso dos próprios Mini-Hugs? Talvez uma pergunta que pudesse pensar depois, pois os atacavam em bando ao emergirem de pequenas fendas rachadas do prédio difícil. e precisavam ser afastados com os sinalizadores do Grab Pack. Será que os funcionários da creche antigamente precisavam espantar os Smiling Critters com isso? Era para isso que o sinalizador existia? Isso era uma loucura de se pensar. Mas avançando em seu caminho para um andar subterrâneo dentro do próprio parquinho, o suspense aumentava muito Ai, que agonia. enquanto ele vasculhava aquela área que mais parecia um complexo transformado para guardar prisioneiros. O que haviam feito com aquelas crianças? Mas foi então Deus, que o horror se formou à sua frente, quando Essa parte encontrou bizarra. que estava preso, acorrentado diante de si. Era Dog Day, o verdadeiro Dog Day. E ele estava sem a parte inferior de seu corpo. Não, esse Aquela visão era orfanato- assustadora. Ele é fruto de tráfico humano. Com certeza. Porque não é possível que esse orfanato era regulamentado. Claro que assim. não. Não existe a possibilidade, cara. Claro que não. Não O existe. bagulho era bizarro. Mas Dog Day falou com o protagonista e o explicou que aquele era o reino de Catnap e aquele era o resultado daqueles que iam contra sua vontade, aqueles que eram considerados e chamados de hereges. Os pequenos brinquedos os seguiam para evitar serem os próximos punidos e como pagamento eram alimentados. A verdade era que Dog Day e os verdadeiros Smiling Critters tentaram lutar contra o controle do protótipo, mas aquilo foi o que sobrou dele após a luta, enquanto o restante Bob. acabou sucumbindo um por um em um violento Mano, é bem conflito. bizarro. E isso explicava as ruínas
que a Playcare se tornou. Cara, é muito assustador você pensar. Imagina assim, que isso aqui é uma consciência, né? De uma criança, sei lá. E ela não morreu e ela tá presa ali até alguém vir e dar fim nela. Tipo assim, é um bagulho muito Você tem que pesado. matar ele? Oi? Você vai ver. o que vai Dog Day acontecer. já Nossa, havia que perdido horrível, todas as sério? suas esperanças. O que líder dos acontece? Smiley Critters já não conseguia mais lutar. Havia perdido sua liberdade, havia perdido sua família. Mas aquele sobrevivente à sua frente, ele sim podia parar aquilo que Dog Day Ai, começou. Mas antes que credo. suas palavras pudessem ser absorvidas, Dog Day de repente entrou em desespero ao ouvir os pequenos Smiley Critters se aproximarem como uma horda. Comeram Em uma cena ele. Olha lá. grotesca, aqueles pequenos e falsos Smiley Critters entraram dentro de Dog Day em uma cena pavorosa, como verdadeiros Eu quero ver o que acontece. Olha lá, ó. vermes, e passaram Valha, a meu controlar o Deus. corpo de Dog Day, Aí você tem que sair correndo. forçando a caçar o protagonista. E aquilo Era foi mais fácil algo matar real, o Bob, mas né? era digno de um É. pesadelo. Sobrevivendo a essa perseguição alucinante, com o coração disparando em suas costelas, o protagonista foi capaz de iFood, deixar que- o pobre Bob. e que bizarro, infectado mano. Dog Day para trás, sentindo uma pontada de remorso em seu peito. Fugiu do parquinho então, de uma vez por todas, e finalmente voltou ao berçário. E Ollie já estava entrando em contato. Ollie comentou da vida pregressa de Catnap, antes dele se tornar um experimento, quando ainda era Theodore Granville, um menino de 7 anos de idade que morava na creche. Ele comentou sobre um Caraca, antigo velho, acidente pesado, que ele né, havia mano? sofrido quando criança e que como acabou sendo salvo pelo próprio protótipo que foi capturado nesse evento. A situação que fundamentou a adoração de Catnap ao 1006 quando o protótipo salvou a sua vida. O alertando Ah, sobre ele o passou risco a que adorar, Catnap oferecia, Ollie avisou o protagonista que agora ele precisava passar para dentro do escritório dos conselheiros e que lá dentro seria capaz de retransmitir a energia do prédio para finalmente a zona de produção de gás. Dentro do escritório de conselheiros foi recebido por um outro prédio alagado por um ar sinistro. Catnap vagava pelo recinto de forma silenciosa e com seu costume de caça, sem revelar sua presença, lógico. Uma nova fita VHS registrava o encontro de dois pesquisadores que realizavam testes de bateria em Catnap. Os testes deveriam ser realizados pelo próprio Harley Sauer, o doutor, mas naquele momento ele se encontrava ausente por motivos misteriosos. Talvez trabalhando com outro experimento? Para aumentar o mistério da situação, àquela altura a fábrica já procurava um substituto para o doutor. Então, prosseguindo o relato, o pesquisador comentou que aquele já era o 4º ano de Theodore Granville em seu novo corpo e muitos progressos haviam sido alcançados. No início, os Smiley Critters não estavam sendo bem aceitos pelas crianças da creche, mas aquilo já havia sido mudado e tudo parecia correr bem. Catnap respondeu de forma ameaçadora, falando sobre o protótipo que salvaria a todos eles. O pesquisador então reafirmou que o protótipo estava preso em um laboratório muito longe dali e que Catnap jamais o veria novamente. Avançando pelo local, as pistas pareciam escondidas demais, mas podia explorar e ver o nome dos antigos responsáveis por coordenar aquele sinistro berçário, como o Eduardo Gala, que era o chefe da loja de brinquedos, e Maria Ashokan, que era a chefe da escola. Nossa. Será que Cara, conhecia a irmã na da- hora que apareceu isso, eu pausei Ah, e falei, não acredito que está escrito isso aqui. o quê? O nome das pessoas. Eu notei na hora da gameplay. O quê? Você pode voltar na minha gameplay que eu falei, caraca, a Maria e o Eduardo tá aqui no jogo. É sério. Eu não, conectei tudo na hora. Falei, nossa, então é a fulana e fulano. Quê? Eu notei. Volta lá na minha gameplay. Byte? Apesar de tudo, o protagonista sentia que eles não eram importantes, pelo menos naquele momento. Foi lá Que então, que no você quis escritório, falar? que ele encontrou a própria chefe Ah, da você não Playcare. notou, Ele já aí você sabia tá falando. antes. Você não viu o que Eu tinha vi, escrito? claro que eu vi, claro que eu vi. Ah, você não leu o que tava na porta. Claro que eu li, mano. Você não leu o que tava nas portas. Na hora eu li. Mano, só voltando no meu gameplay, velho. Passada. Eu olhei e falei, caraca, é a Stella Graver, velho. Eu não acredito que a Stella Graver está aqui. Na hora, Ele velho. nem leu nada, filho, só foi passando pelos cantos. Kramer, finalmente em sua sala, encontrou uma outra fita VHS, dessa vez cor de rosa, e se lembrou da primeira fita VHS sobre Stella Graber que Foi encontrou isso. pouco antes de encontrar. Mano, Sempre tem uns bagulho de mão, né? sim, o bagulho é Essa mão. mão, aí depois era a pata do bicho. Você agora notou é uma que mão. o protótipo só aparece a mão e a gente só se vê a mão na tela também. Tem as mãos aqui na tela. Ó, tem o bagulho da mão.
Pra protótipo é isso que ele em tá uma usando. entrevista que ela dizia querer Não. jamais crescer. Imagina. Porém, esse vídeo era um registro de uma tentativa de adoção por parte do casal Hartman, que desejava trazer para seu lar uma criança chamada Jeremy. Porém, havia acontecido um imprevisto estranho, que nem mesmo Stella Graber, a diretora da creche, soube explicar. Passando por outros quebra-cabeças e se protegendo sempre que podia do gás vermelho com sua máscara de gás, o protagonista avançou pelo escritório. Finalmente, terminou de religar a energia do prédio para que pudesse seguir a missão dada por Ollie, sempre sabendo o perigo que se escondia à espreita. Até que então, o inevitável aconteceu. Foi quando o perigo o encontrou. Catnap, escondido em um dos Ai, que corredores do susto. escritório, o atacou de forma súbita. E o impacto retirou a sua máscara filtradora de ar, fazendo o protagonista ingerir a fumaça vermelha. Antes que pudesse A perceber, os marvada. efeitos novamente o levaram a um sono profundo, dentro de uma realidade submersa de sonhos e pesadelos. Estava no meio de uma estrada cercada por uma densa floresta. O caminho, caso seguisse em frente, o levaria direto para os portões da fábrica Playtime. E de repente um flash. E agora era levado para o salão de entrada da fábrica, onde conheceu Huggy Wuggy como um experimento vivo. Essa alucinação não tinha fim e a voz de Pop parecia marcar sua mente sobre os terríveis acontecimentos que marcavam aquele lugar. Uma visão assustadora. Ele poderia ser uma criança que fugiu, né? Tipo um Eleven, assim, sabe? Um bagulho. Aí quando Que eu cho- falo, ninguém leva a sério. Nossa, a Lara é maluca. Não, mas você... Mas quando o Silva fala... Primeiro, eu e você falou já a mesma coisa, tá tudo bem. E eu só tô trocando uma ideia. Você vai ver nos comentários do vídeo. Você vai ver nos comentários do Com seu vídeo. espírito. O povo fala Silva gênio, Porém, nossa! O efeito pareceu ter passado graças Silva ao toque do manja telefone que muito! chamavam longe. Era Ollie. Teria ele conseguido restabelecer contato finalmente? A esperança de ter alguma nova direção foi rapidamente quebrada quando a voz sinistra e gélida do outro lado rompeu o silêncio com calafrios de morte. Era Catnap. Catnap falava com ele do outro lado, e a criatura exigia que o protagonista deixasse a Playcare imediatamente. Caso não fizesse, o mataria sem nenhuma piedade. Assustado com o que acabara de ouvir, sabia que não podia parar agora. Então, retomando até a base escondida debaixo das estátuas no centro da Playcare, o protagonista redirecionou a energia dos escritórios dos conselheiros para aquele lugar, assim como havia sido feito antes. O processo foi repetido utilizando um cabo de força que saiu do próprio Sky Dome, aquela plataforma superior ou o domo superior. Olha, estava contente, pois agora tinham energia suficiente e com isso, finalmente conseguiram energizar uma Esse enorme óleo aí, bateria hein, mano? que serviria para religar a zona de produção de gás. Cara, Mas sabe o por que eu isso acho era que tão é? importante? Eu acho que o Wally tá tentando libertar o protótipo. O protótipo, ele tá preso. E a única coisa que consegue se movimentar na fábrica inteira é a mão, porque a mão dele deve ser igual a mão do protagonista aí que Sim, vai pra longe, assim. Sim, eu ia falar, tava até pensando. A mão deve ser do protótipo. Isso. Talvez o protótipo ele fosse, tipo, a junção de todos os outros bichos. Porque fala que, tipo, os bichos não quiseram, como é, se entregar pro protótipo, alguma coisa do tipo, né? Aí lutaram e todos foram de base, tá ligado? Sim. Aí, eu não confio nesses bichos, velho. Eu não confio nesses bichos, maluco. Não confio neles. Eles estão inventando história pra soltar alguma coisa. Eles não são do bem. Eu não confio neles. Sim. Esses bagulho de ai, a gente é do bem, a gente quer te ajudar. Ó, tô aqui, ó. É. Tô aqui, ó. Eu não acredito Eu no acho que papo eles de estão vocês. querendo libertar o protótipo. Eu mano. não acredito no Eu papo acho de que o vocês. protótipo tá preso e ele tá querendo ser liberto. Talvez o Catnap, ele seja o bonzinho na história. Não, eu acho que não. Pode ser, talvez ele esteja atrás do cara porque ele não quer que ele liberte o protótipo. Não, ele louvava o protótipo. Isso já deixa bem claro até o final do jogo. Foda-se, será? É, O sim. protagonista começou a ficar desconfiado. Voltando então para a máquina produtora de gás, o protagonista estava enfim com uma bateria forte o suficiente para fazer a máquina funcionar, mas havia um grande, imenso problema. Catnap também estava lá, e dessa vez não iria mais observar
observar sua presa à distância. Estava na hora de caçar e cumprir a sua promessa, já que o protagonista não deixou a Playcare, assumindo Caralho! uma forma monstruosa. Ele ficou muito Catnap doido! esticou a pele de seu corpo de uma Ah, forma por causa do bizarra, gás. Por causa do parecendo o gás. sangue de um filme Ah, de terror, ele tá e agora alucinando estava que o mais bicho é muito esquelético feio do por que causa do nunca, gás. muito mais monstruoso que da última vez. O protagonista ficou desesperado. Os tiros sinalizadores agora eram inúteis contra seu grande corpo, forçando o protagonista a correr com tudo que tinha. As chances Ai, que agonia estavam dessa dentro parte. de um elevador industrial e foi pra lá que ele correu com toda a sua garra. Catnap, porém, era ágil e o seguiu pela tela gradeada. Olha que bizarro. No andar de cima, Ai, com um que pouco coisa mais de calma, boa. encontrou uma nova Bizarro, fita né? VHS. Dessa vez, Olha lá, ó. A mão, o braço. Ah, o braço. a cor preta, e ele já sabia o que podia esperar dessa cor de fita. Esse relato contava uma conversa entre os próprios criadores dos Bigger Bodies, Harley Sauer e o protótipo, que agora descobrimos ter diferentes vozes de diferentes figuras conhecidas devido à sua peculiaridade corporal. Veja só, nesse relato foi dito que a cada dia, a cada novo experimento realizado no corpo do 1006, a cada nova tortura, a cada nova descoberta entendida pelos pesquisadores com seu corpo, o protótipo descobria algo novo dentro de si. Era como se prometesse retribuir dessa mesma gentileza eventualmente. O protagonista queria saber mais, mas não tinha ideia do que aquilo significava. Explorando o local, o protagonista entrou em uma sala secreta. E Oli pareceu ter sido capaz de estabelecer contato por um computador central. Aí já é o nessa final que sala. eu A passei sala muito possui rápido. alguns painéis de energia que Quem quiser ver lá, tá. Mano, foi rapidão. Isso aqui foi tipo, mano, eu entendi a jogabilidade disso aqui. Eu olhei como uma luva, Foi né? rapidinho. Nossa, olha. Ah, tá. Eu sei o que fazer. Aí você É, fez. eu olhei e falei, cara, entendi como funciona e tal, não sei o quê. precisavam ser religados com baterias que estavam soltos pela área. Havia armadilha de gases em locais estratégicos que poderiam ser ativados pelo protagonista para impedir a chegada de Catnap. Porém, a situação não estava das melhores, pois a sala Foi de estava prima. infestada pela fumaça Alguém vermelha. comentou, O foi gás speedrun vermelho de prima. esquentava o próprio Catnap, e assim a mente do protagonista Foi foda. estava afetada. Era como se estivesse cercado por diversos Oh, mas é difícil, tem que fazer as coisas ao mesmo tempo pra afugentar o bicho. Tem, exatamente isso. Meu Tem que Deus. atirar o sinalizador. Tipo assim, ó. Real. Você tem que. Às vezes você vê um bicho. Aí você tem que atirar pra ver se não é. Se é o verdadeiro ou não. Uhum. Se for o verdadeiro, você tem Tem que que ir ali pular, e ligar coisar o coisa e energia. soltar ali. Nossa Pra... senhora. Mano, é. É difícil. protagonista E ele aparece em cima também. Mentira, sério? Sério. Tava para sobreviver Eu nunca ia enquanto conseguir via o tempo passar do disso. computador reduzir vagarosamente. Deveria aguentar até que o cronômetro chegasse a 0, e enquanto isso usaria todas as suas habilidades e levaria seu grab pack até o limite para se manter vivo. Quando a contagem finalmente chegou até 0, a máquina do computador central finalmente foi carregada e agora podia ser utilizada. Desesperado, ao acioná-la, percebeu que Catnap Aí já foi pro também final. se desesperou e veio intervir na ação, atacando o protagonista ferozmente. Mas o que ele não contava era que isso fazia parte do plano inteiro. A máquina sobrecarregou o seu próprio grab pack, tornando a mão verde uma verdadeira arma destrutiva. Nesse momento era difícil imaginar o que se passava Bizarro. na mente de Catnap, mas com certeza teve um flashback da época em que pegou ainda fogo. era Theodore Granville. Caraca, que antes de se triste tornar ficou um a história, experimento, assim. Quando, tentando ajudar o próprio protótipo a escapar por um túnel de manutenção, acabou sofrendo uma descarga elétrica de uma dessas mãos verdes e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi nesse Caraca. momento que o protótipo salvou a vida de Theodore Granville e acabou sendo preso no processo. E aquela ligação estranha de Catnap, que adorava o 1006, se formou naquele momento. Será que o 1006 culpava Catnap por ter sido capturado ou tudo era parte de um plano? De qualquer forma, o que aconteceu naquele momento, no pesadelo presente, é que Catnap sofreu uma enorme descarga elétrica mais uma vez e seu corpo ardeu em chamas. Se debatendo Caraca, para se velho. livrar das queimaduras, Catnap gritava em desespero e o protagonista sentia seu coração pulsar, sem saber se a tática havia funcionado. Mas então, algo cortou toda a sua atenção. Era um retrato da mesma imagem que aconteceu Olha. anos atrás. Assim como quando Theodore havia sofrido um Soltou acidente o com a bicho, mão será? verde do grab pack, quase Eu acho que essa mão, ela consegue se movimentar por aí. Eu acho que ele deve estar preso. morrendo. Mais uma vez, uma imensa Ó, olha, um bagulho que, tipo, parece... Jesus. Te estendendo a mão. Olha isso. E aí,
garra robótica se apresentou para salvar o agora Catnap experimento. É muito triste, do cara. mesmo destino que havia É lhe aquele cometido quadro. anos atrás. Mas dessa vez, o É, resultado que é foi assim. bem diferente. Olha lá, olha lá. As garras do protótipo não ofereciam a salvação, mas sim o sacrifício supremo. Como um verdadeiro Meu e fiel Deus! seguidor, Catnap ofereceu sua vida e, como resposta, teve seu crânio perfurado de forma violenta. Catnap estava morto e seu corpo era levado Agora vai colocar no lentamente pelas protótipo. garras do único amigo que teve em toda a sua vida, Bizarro. o protótipo. Com Catnap Ah, derrotado, tá. o protagonista prosseguiu com A seu mão, plano, aquela mão do afante e primeiro aliviado jogo ao mesmo realmente tempo. era o protótipo. Finalmente, Era era o protótipo. protótipo. Aí, como o protótipo ele não foi finalizado, Ele porque tá não tentando deu tempo, se ele finalizar tá com os tentando outros. se montar sozinho, só que ele tá usando os outros bichos pra se Pode montar. ser, pode ser. Ele vai ser um amálgama, né? Máquina da zona de produção de gás e, graças a essa sua intervenção, foi capaz de religar toda a energia do setor da Playcare. O esperando do outro lado da sala estava Poppy, feliz e confiante pela derrota de Catnap. Agora, ela prometia contar. Eu também A apertava o verdade, botão sem a querer de vez verdade, em quando. porém, não seria dita por ela. Essa verdade Seria uma já fita. estava registrada dentro de uma fita Uma VHS fita. intitulada como A Hora da Alegria. A verdade que marcou todo aquele lugar, desde os desaparecimentos E, mano, do nada começa o programa da Xuxa. Do nada. Não, tô das zoando. crianças, como também o desaparecimento dos antigos colegas de trabalho do protagonista, a quem ele veio salvar no início disso tudo. Mas a verdade foi difícil de engolir, quase que desesperadora, pois não havia salvação. Em um dia que prometia ser como qualquer outro, os experimentos Bigger Bodies haviam se revoltado e iniciado uma chacina. Tudo aconteceu no dia 8 de agosto de 1995, às 11 horas da manhã, e havia sido todos eles. Huggy Wuggy, Boxy Boo, Catnap, Mom Long Legs, PJ Pagapira e até mesmo Kissy Missy. Mano, Eles é por isso se que eu uniram acho para atacar difícil todos os funcionários que e esse pessoas que o inocentes. protagonista, ele só seja um funcionário. É, não deve ser só um Ele funcionário, não é só um funcionário, porque senão os bichos teriam matado ele, não teria pedido ajuda pra ele, teria matado ele. É alguma coisa a mais, com certeza. Ele com certeza tem alguma história, ou ele já foi uma das crianças. Sim, com Ele tem alguma coisa a mais que os bichos confiam nele. Com certeza, com Porque certeza. ele já tava morto há muito tempo. Também acho. Que estavam dentro da fábrica. Culpados, inocentes, visitantes, não interessava. Esse dia ficou marcado para sempre e conhecido pelos experimentos, seguidores do protótipo, como a Hora da Alegria. Um verdadeiro inferno na Terra. Pop explicou que pôde presenciar. Eu não acho que é só um cara que foi demitido. Eu não acho que é só um cara que faltou no dia. Eu não acho que Não, é gente, nada não é nem disso. questão de. Ah, ele foi demitido e no dia que os bichos se revoltaram. Mas se os bichos sabem que ele era um funcionário, independente de no dia ele não ter lá ou não, a partir do momento que ele pisa na fábrica, os bichos iam pra cima dele. É, eles foram pra cima Porque dele, os né? bichos não vão confiar num funcionário. Os funcionários que trabalhavam lá, independente de ter sido demitido ou não, eles faziam experimento nas crianças. Uhum, As crianças, se elas querem vingança, elas não vão deixar isso passar. uhum. Ah, ele foi demitido, coitado, eu não vou matar ele. Claro que os bichos vão bater o olho nele e falar, trabalhava Não, aqui, mas vou te alguns matar. vai matar ele Não, mesmo. alguns vai, mas esses daqui estão ajudando. Sim, Tu acha que os bichos, se eles fossem realmente um funcionário... porque a Kissy Missy do lá, mal, eles iam ela confiar. também matou geral, né? Eu acho que a Lari tá certa, e eu acho que eu também tô certo, porque eu também falei a mesma coisa. Eu acho que nós estamos certos, e daqui a um tempo vocês vão falar assim, caraca, vocês estavam certos. É uma criança. É uma das crianças aí que cresceu e tá indo ali tentar entender qual é a história dela. Da onde ela veio. Da onde ela surgiu. Da onde que veio os rolês. O que aconteceu? Eu acho que... Tá, a minha teoria era uma das crianças mais grandinhas. Aham, Que conheceu a galera, que provavelmente saiu daí. isso. Pode ter virado funcionário da empresa, talvez, se pá. Mas ele viu que, tipo, o que rolou naquele lugar, porque todas as crianças sumiram, o que aconteceu? E ele foi atrás de respostas. Porque tem que ter alguma coisa pros bichos confiar nele. Não é do nada. Aí eu vou confiar nesse funcionário aleatório que trabalhava aqui e maltratava gente. Ele não pode ser só um funcionário. Tem história nele, tem história. Todo aquele massacre. Incapaz de intervir de qualquer forma, tudo o que pudera fazer foi testemunhar o triste fim daquelas pessoas. O pior é que aquilo não resolveu nada. Os experimentos não foram realmente vingados, não encontraram paz, apenas mais violência e dor
com os anos que se passavam. E mais violência e dor continuariam a se espalhar até o momento em que o protótipo fosse enfim parado. Essa era a batalha final que travariam. Pop e o protagonista finalmente desceriam por um enorme elevador de carga que finalmente foi ligado. E Kissimmee ficaria para trás, com Pop prometendo voltar por ela. A verdade era que Kissimmee, mesmo que tivesse voltado para ajudar Pop, ainda tinha a mente instável. E seria mais seguro tanto para eles quanto para a Experimenta Rosada que ela ficasse para trás como apenas um reforço de emergência. É lógico que os experimentos já mostravam que desvio de personalidade e confusão mental era algo que realmente acontecia pós-operatório. Essas pobres vítimas não tinham liberdade nem mesmo dentro de suas próprias mentes. O elevador então se preparava para descer. E a dupla sabia que deveria tomar cuidado, pois os perigos estavam longe de terminar. Porém, de repente, interrompendo a fala de Pop, Kissimmee morreu. Grotesco ecoou no andar de Kissimmee foi de cima base, e ouviu-se F. Kissimmee gritando F em no desespero. chat. Algo havia Agora atacado fizeram uma plaquinha Kissimmee. dela. Pop se desesperou e tentou voltar com o Fizeram a elevador, mas a plaquinha dela pra escotilha você de apertar segurança o já botão. estava fechada. Ela dá um grito. Quem atacou Kissimmee? Não havia como saber, mas foi então que um estalo bateu em sua mente e o Foi o seu próprio coração se acelerou de repente. Ele reconheceu aquele sentimento e mais, reconheceu aquele rugido selvagem e arrepiante. O protagonista pensou consigo mesmo. Não era possível. Huggy Wuggy estava de volta. Tá aí, Huggy Wuggy. Caraca. Oh, mas a história é bem feita. O cara faz bem, né? Pessoal, se inscrevam lá no canal Terrorizando, tá bom? Muito legal. Muito Muitas legal teorias, o jeito muitas teorias, que ele faz a muitas gameplay, vai teorias. comentando, que ele vai narrando. Muito foda. Gostei. Massa.